Fala turma, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Hormonal. Hoje nós vamos estar aí falando sobre estradiol dentro do ciclo. Inclusive esse é um tema que eu vejo pouquíssimos profissionais aí, coaches, falando sobre esse quadro, tá? E é um quadro extremamente importante para você que faz o uso de esteroides anabolizantes, beleza? Lembrando que esse vídeo ele é dentro do ciclo, né? Estradiol dentro do ciclo, tá? Não tem nada a ver com pessoas naturais ou que estão fazendo uma TRT, uma TRH ou uma mulher natural, nada a ver. É para homens que realmente estão usando esteroides anabolizantes e sim sentem algumas complicações dentro do protocolo e a gente vai analisar aqui com uma breve aula para você entender os níveis de estradiol quando estão alto, baixo, como a gente deve resolver isso, beleza? Então, bora para aquele disclaimer rapidinho e vamos para nossa aula. Bom, pessoal, vamos lá. Então, aqui tá uma aulinha, tá em estilo mapa mental, é um tipo de aula que eu gosto de dar bastante dentro de curso, dentro de mentoria, justamente porque a gente faz um mapa, né? Acompanha literalmente aí, passo a passo, os temas da aula para ficar em ordem, tá bom? Para que o seu cérebro entenda uma ordem correta e você consiga entender melhor. Então, estradiol dentro do ciclo é um tema um pouco às vezes complicado da galera entender. E o estradiol ele é um hormônio extremamente regulador de funções do nosso organismo que a gente precisa ter controle dele, tá bom? Porque o descontrole, a desproporção dos níveis de estradiol vai ser um pouco complicado, seja para alto, seja para baixo, vão trazer alterações significativas para você. E às vezes assim, não é uma alteração não, tá? São várias que acontecem e você vai o quê? Depletando o seu organismo, né? Seu metabolismo ele vai ficando adoecido por conta dessa desregulação, porque é um distúrbio hormonal. A partir do momento que você entra com um ciclo de esteroide anabolizante e tem uma desregulação de níveis, seja de estradiol, DHT, prolactina, progesterona, que seja, você tá com algum distúrbio hormonal, sendo causado aqui nesse caso pelo estradiol, que a gente vai falar especificamente dele, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Primeiramente, vamos entender aqui algum ponto, tá? Testosterona, né? Você, obviamente, vai estar fazendo uso de testosterona dentro do teu ciclo. Vamos supor que você está fazendo um ciclo basicão aí de texto com Deca ou texto com Dianabol. E você precisa entender, primeiramente, alguns pontos em relação à testosterona, né? Qual dosagem que você está usando da sua testosterona, tá? Muitas pessoas confundem as doses de testosterona falando por ml. Não falamos por ml, falamos por miligramas sempre, tá? Não se esqueça disso. Então, dose de texto de hormônio em geral no teu ciclo não é em ml ou em comprimido, é em miligramas, tá? Ah, tô tomando 2 comprimidos de hemogenin. Bom, tudo bem, mas quanto de miligramas tem cada comprimido do seu hemogenin? Quantos miligramas tem cada comprimido do seu dianabol? É isso que você precisa entender sempre, tá bom? Porque aí sim conseguimos criar uma base dentro do seu ciclo. E a base sempre vai ser a testosterona, tá? Se a sua testosterona estiver muito alta em relação ao outro hormônio, provavelmente você vai ter desproporções. Se estiver muito baixa em relação ao outro hormônio, você também vai ter desproporções. E é aqui que entra a grande sacada. Qual a dose que você está usando? 1 ml de dura por semana. Tá bom, qual dura, de qual laboratório, quantos miligramas tem nesse ml? Beleza? Você tem que saber isso, tá? Quanto a sua testosterona está nos exames, tá? Então aqui é um outro ponto interessante que você precisa capturar. Quanto a sua testo está nos exames, a sua testo total. E quanto está a sua testo livre, beleza? São pontos que você precisa captar nos seus exames, porque tem diferença. A partir do momento que você está com 3.000 de testo total, quanto dessa testosterona está livre? Porque se você está com o SHBG alto demais, pouca dessa testosterona de 3.000 vai estar livre. Por quê? O SHBG é uma proteína, tá? Que é a globulina ligadora de hormônios sexuais.
é uma proteína que prende moléculas de testosterona. Então, quando o SHBG entende que tem muita testosterona no teu corpo, ele aumenta os níveis e vai lá e prende todas as moléculas de testosterona, deixando ela menos livre, tá? Então, você às vezes não está tendo uma boa função da testosterona no teu corpo, justamente porque o seu SHBG está muito alto, tá bom? Então você precisa capturar esses pontos aqui quando falamos em relação à testosterona, tá bom? Agora vamos passar aqui para a questão do estradiol, tá? Vamos entender alguns pontos do estradiol alto, tá? Que ele traz aí alguns problemas pra gente quando ele está alto em relação à testosterona. Então, primeiro ponto, cara, ereção. Como que tá a tua ereção, tá? Por que que eu coloquei a ereção como primeiro ponto? Porque ela é o indicador mais importante da saúde do homem, tá? Se você não tá tendo ereção matinal, por exemplo, cara, tem algum problema. Algo tá errado. Porque o normal é você ter ereção matinal ou de madrugada, por exemplo, tá? Isso é o mais normal de um equilíbrio hormonal, de um equilíbrio de saúde cardíaca, por exemplo, que o estradiol tem um reflexo muito grande, tá bom? Sensibilidade peniana, aquele drive sexual, desejo sexual literalmente. Quando você tá numa relação, tá sentindo uma boa sensibilidade, né? Ou tá baixa, né? Não tá sentindo tanto tesão ali no momento da penetração, por exemplo. Cara, sinal de estradiol alto, beleza? Retenção de líquido. Acontece muito também quando o estradiol tá elevado, porque piora bastante a sensibilidade à insulina, você tem um aumento da insulina no teu corpo, a absorção de carboidratos não fica muito boa, e aí acontece que você começa a reter muito líquido. Então é um outro ponto, um outro sinal. Então é comum o cara às vezes está fazendo um ciclo de deck dura, e aí ele fala, nossa, eu ganhei 10 quilos em um mês, parabéns. Você ganhou 10 quilos, a boa parte disso aí foi de água, porque você fudeu toda a tua sensibilidade insulínica e reteve líquido pra cacete. Com certeza nem ficou com o shape legal, só ficou com aquele shape estufado, né? Forte, mais gordo, inchado, feio no caso, né? Então, retenção de líquido. Muito emotivo, né? Fica ali muito emocional. Tá ali assistindo um filme com a tua namorada, um filme de drama, ou um filme que tem um finalzinho feliz, você fica emocionado. Cara, sinal clássico de estradiol alto. Você fica muito emotivo, com a sensação de emoção muito aflorada, tá? Então, às vezes, alguém tira um sarro de você, um amigo seu faz uma brincadeira com você, você fica todo doído com isso. Cara, emoção muito aflorada, estradiol muito elevado, beleza? Dificuldade para emagrecer. Devido aí à má sensibilidade insulínica, você tem mais dificuldade para emagrecer, porque quando a insulina está alterada demais, dificulta o processo de lipólise, tá? Insulina muito alta gera lipogênese, né, que facilita o acúmulo de gordura e dificulta a lipólise, que é a quebra da gordura para ter a beta-oxidação, que é a queima de gordura no caso. Então tá com dificuldade para emagrecer? Outro sinal de estradiol alto, tá? E assim, turma, eu não tô falando que você vai ter todos esses sintomas, tá? Pode ser que você esteja com um, dois, três sintomas desse, não são todos esses sintomas que você vai ter. Pode ser aí que algum sorteado tenha todos, mas não são todos esses sintomas que você vai ter, tá? Geralmente você vai ter uns dois, três sintomas aí do estradiol alto quando tá desproporcional, beleza? Colesterol, geralmente, quando o estradiol está alto, por ele fazer uma modulação boa do perfil lipídico, o HDL ele costuma estar mais elevado, então você tem um perfil lipídico até que bom, tá? Quando o seu estradiol está alto, esse acaba sendo um ponto positivo, mas também pode ser, cara, que sua dieta é muito boa, você está fazendo bastante cardio, né? Tá controlando bem a sua qualidade dietética, acaba que o seu colesterol também fica bom. Não é um sintoma clássico, né, do estradiol alto, mas quando tá alto, você vai ter um HDL mais positivo, mais alto, tá? Articulações boas e mais anabolismo. Por que que você acaba tendo um pouco mais de anabolismo? Justamente porque você tem uma insulina maior,
tem um pouco de níveis de GF1 mais elevados por causa disso, tá? A insulina ela é anabólica, então se você tá treinando, tá comendo bastante proteína, né, se alimentando direito, você tem um efeito anabólico maior, tem as suas articulações mais protegidas, justamente por conta da retenção de líquido, então é um outro ponto positivo, tá? Do estradiol elevado. Aumento do hematócrito, tá? Quando o estradiol está muito elevado, você vai ver os níveis de hematócrito mais altos também, beleza? Então é comum de você pegar em exames, quando o cara tá com estradiol alto, hematócrito também está elevado, por conta da desproporção hormonal, beleza? Má sensibilidade insulínica, né? Já falamos bastante em relação a ela aqui. Você vai ficar com uma insulina ruim no teu corpo. Ginecomastia, sinal classiquíssimo do estradiol elevado. E espinhas, tá? Justamente porque o estradiol mais elevado vai te causar uma piora de absorção de nutrientes, tá? Vai dar uma zoada no teu intestino. Consequentemente, você pode ter espinhas. Não é um padrão para todo mundo, tá? Quando o estradiol tá alto, mas é um sinal também aí que costuma aparecer na galera quando tá com estradiol bem desproporcional, bem irregular, tá? Aqui a gente falou sobre os sintomas do estradiol elevado, beleza? Agora vamos puxar o estradiol baixo, tá? A gente tem aqui esses sintomas clássicos também do estradiol baixo, tá? Ó, falta de desejo e iniciativa sexual. Por quê? Estradiol baixo, cara, cracha a tua libido, tá? Vai reduzir bastante tua libido. Apesar de você poder ter aí uma ereção normal, cara, se sua libido tiver baixa, zerada, dificilmente você vai ter ereção, tá? Agora, se ainda tem um pouquinho de libido tal, mas não tem tanta iniciativa sexual, tua ereção pode ser que seja normal quando você tenha uma relação sexual, tá? Mas não é um padrão também. Se não tiver libido, cara, tua ereção não vai acontecer, beleza? Desidratação, tá? Quando o estradiol tá mais baixo, você tem uma quantidade de água menor no teu corpo, tá? Então você fica com o físico mais murcho, né? Que o pessoal costuma chamar de flat. Vai ficar com o físico, com o aspecto do físico mais murcho. É um sintoma clássico também de estradiol mais baixo. Você vê isso acontecer pra cacete em caras que estão se preparando para competir fisiculturismo e na fase final deles eles tendem a ficar com o físico bem flat, né? Eles conseguem dar um pump gigantesco no físico quando eles fazem a desidratação, depois a bomba de sódio lá que eles comem bastante no dia, um dia antes do campeonato, para encher, carregar o músculo de água, né? Porque eles deram um boom de carboidratos ali e sódio. Então, é comum você ver desidratação também em estradiol baixo, beleza? Baixa resistência no treino. Por quê, cara? Seu estradiol baixo vai afetar bastante tua imunidade, tá? Inclusive no estradiol elevado, tua imunidade fica melhor, beleza? Mas no estradiol baixo, você vai ter uma baixa resistência de treino, tua imunidade fica mais prejudicada. O fato também de você estar com desidratação faz com que você não tenha tanto pump para treinar. Então, cara, você não vai ter uma boa resistência no treino, beleza? Apatia comunsíssimo também quando o estradiol tá baixo, você fica mais apático, tá? Desanimado, nada faz sentido na tua vida, tá? Isso é uma questão que acontece muito também quando usa-se trembolona, mas quando a gente tem o estradiol baixo, ficamos mais apático, beleza? Nada tem sentido, né? Aquele ânimo não existe mais. Sem ginecomastia e sem problemas para queimar gordura, tá? Geralmente, quando o estradiol tá mais baixo, você tem uma lipólise melhor e também dificilmente você vai ter gineco com estradiol baixo, tá? Se acontecer gineco com estradiol baixo, de fato, você está com outro problema, né? Que aí pode estar vindo da prolactina. Baixo anabolismo e articulações ruins, tá bom? Estradiol baixo vai reduzir seus níveis de GF1 e consequentemente suas articulações vão ficar ruins, por quê? Baixo anabolismo, baixa proteção articular e também pelo fato da desidratação, tá? Então é comum também você ver a galera que tá em uma fase de cutting,
tá usando estano, por exemplo, ou oxandrolona, ou primo, ou masteron, e o cara tá tão seco que ele começa a reclamar das articulações dele, dores articulares, justamente por conta dos baixos níveis de estradiol, tá? Menor sensibilidade à insulina, tá? Então também você vai ficar ali com uma sensibilidade insulínica prejudicada, tá? Cara, estradiol desregulou, vai afetar a insulina, tá? Quando tá alto é pior, mas quando tá baixo também afeta, beleza? Então, insulina sempre vai ser afetada. Pele mais ressecada justamente pelo nível de desidratação, tá? Cardiotoxicidade, por que que acontece essa questão? Justamente porque vai desregular o teu perfil lipídico, tá? Então aqui, ó, piora do HDL, aumento do LDL. Isso vai causando danos no seu coração, beleza? Lembrando que o estradiol, ele é cardioprotetor e ele também é neuroprotetor, tá? Ele protege nossos neurônios. Então, eu coloquei aqui neurotóxico, porque quando o estradiol tá baixo, cara, você não vai ter uma proteção boa nos seus neurônios, vai afetar tua cognição, concentração, memória, tudo vai ficar prejudicado, beleza? Então é comum, quando o cara tá com o estradiol baixo também, ele ficar com a memória bem afetada, tá? Ele não tem aquele drive mental de performar bem no trabalho, ou na consultoria dele, ou no dia a dia dele, na rotina dele, ele fica bem lentão, bem, tipo, bem lento mesmo, tá? Então, esses são os sintomas clássicos do estradiol baixo, beleza? E aqui a gente vem na questão de relação, tá? Vamos pensar na questão da relação. Então, uma testosterona na casa de 1.000, 1.500, eu tô falando de um cara que faz um ciclo conservador, tá? A gente vai encontrar uma relação mais ou menos nos exames do seu estradiol em 50, 70 picogramas para 1.000, 1.500 de texto. Isso é o que eu mais vejo em exames, na prática. Aqui eu tô falando de prática, tá? Vamos esquecer teoria. Ah, proporção de 5 a 10%, cara, esquece isso. Vamos falar de prática, beleza? É o que eu vejo na maioria das pessoas que eu atendo. Então, o estradiol ele fica bom nessa média de 50 a 70 picogramas com uma texto de 1.000, 1.500, tá bom? Aqui, falando numa texto aí acima de 2.000, né? 2, 3.000 de texto, seu estradiol vai ficar bom na casa de 65 a 90 picogramas. Lembrando que isso não é um padrão. Pode ser que você tenha aí umas 100, 110 picogramas de estradiol e você esteja se sentindo super bem. Lembrando também que quanto mais altos seus níveis de testosterona, se você tem bastante enzima aromatase, você vai converter mais. E o importante é você entender que se você não está tendo sintomas, esses sintomas indesejados de estradiol alto e baixo, não tem por que você mexer nele, tá? Então esquece valores de referência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo. Agora vamos pensar na correção, questão de correção, tá? Vamos pensar no estradiol baixo. Cara, se você tá ciclando, não quer parar teu ciclo, tá? Esquece ficar aumentando o uso da testosterona, tá? Tipo, vou aumentar a dose da minha testo. Então, tô tomando 300 de testo, 300 miligramas de testo, meu estradiol tá baixo, vou aumentar para 500. Pode ser que resolva? Pode, só que você vai ter outros efeitos colaterais, porque, cara, vai mexer em DHT também. Excesso de texto pode ser que você comece a ter uma androgenicidade muito elevada no teu organismo, porque você não tem muito receptor para absorver toda essa testosterona, vai começar a acumular em órgãos, cara, vai afetar teu coração principalmente. Então não é uma solução você aumentar a testo. A solução é você usar o estradiol em gel, tá? O uso tópico de 1, 2% do estradiol em gel já resolve o problema. Aí você tem que encontrar um ratio que a gente chama, né? Um equilíbrio da dosagem em relação à sua testosterona com aquelas que a gente falou ali na relação certa, tá bom? Para o estradiol alto, a gente tem aqui 2 pontos, tá? Anastrozol ou examestano. Agora, qual seria o melhor? Vamos parar para pensar assim. Cara, anastrozol, ele é um pouco melhor porque ele não causa, apesar de falarem que ele dá rebote, o que acontece? O anastrozol, ele só vai inibir realmente a conversão de testo para estradiol, só que ele não vai
assim, matar, suicidar as enzimas aromatases, enquanto o examestano faz isso. Logo, se você utiliza o examestano e tem um suicídio muito grande de enzimas aromatases, o que vai rolar? Vai demorar bastante tempo depois para você conseguir subir os seus níveis de estradiol, caso você desregule ele e baixe muito, tá? Aí é um outro problema que você cria. Você sai do estradiol alto, cai pro estradiol baixo e demora pra cacete depois para você conseguir regularizar isso. Então o examestano é para pessoas que estão ali às vezes com um peso muito elevado, tem muita gordura no corpo, geralmente a pessoa tem mais enzima aromatase, às vezes está usando esteroide, aí sim o examestano ele pode cair bem. Então pessoas que têm um percentual de gordura mais elevado, pode dar certo o uso do examestano, tá? Numa dosagem dessa aqui que eu coloquei, já resolve 90% dos casos. Anastrozol, como eu falei, ele cria esse efeito rebote, mas, cara, só se você não equilibrar os seus hormônios. Porque se você tiver com os hormônios, com a dose de texto equilibrada, você não vai ter rebote, tá? Não vai ter rebote. Vai controlar ali, vai inibir, e depois que você regularizar suas doses de testosterona, vai melhorar. Uma dica que eu dou é a seguinte, é assim, ó, fracione suas aplicações. O máximo de dias que você puder na semana. Por quê? Dificilmente você vai ter uma irregularidade do seu estradiol quando você está fracionando a aplicação. E se você não está fracionando a aplicação hoje e vai fazer o uso do anastrozol para melhorar os seus níveis de estradiol, para baixar um pouquinho eles, começa a fracionar, começa a usar anastrozol, regulou o estradiol, acabou, cara. Zerou o anastrozol. Pode tirar e mantenha o fracionamento das aplicações diário ou dia sim, dia não, 4 vezes na semana aí, o máximo que você puder. Beleza? Lembrando que para utilizar uma medicação, cara, você tem que ter noção de quanto que está o seu estradiol realmente, tá? Porque às vezes você pode estar confundindo o sintoma e aí pode dar merda, né? Porque você talvez não precisa utilizar anastrozol nem examestano. Então, o mais certo é você fazer exame para comprovar se realmente tá alto ou baixo. Tá com sintomas? Cara, profissional, exame, colhe exame, vê quanto tá. Bom, beleza, agora eu consigo ter uma base aqui de como que eu vou regular. Porque ninguém melhor para você do que conhecer o seu próprio corpo. E aí você tem que fazer testes. O profissional nada mais vai fazer no início de um protocolo para você é testar algo em você, né? Por mais que a gente tenha conhecimento clínico, a gente precisa entender como que é o seu organismo e começar com uma dose leve para regular os seus hormônios. É sempre assim que o profissional vai trabalhar com você, beleza? Bom, agora que você já entendeu tudo isso, entenda sobre valores de referência, tá? Se você, cara, na sua cidade, se você selecionar 3 ou 4 laboratórios para fazer exame e você olhar para os valores de referência, você vai ver que cada um tem um tipo de valor de referência. Próximos, similares, mas você vai ver que cada um tem um valor de referência. Agora entenda que você não é uma referência, beleza? Porque aqueles valores de referência são feitos em pessoas saudáveis, não são feitos em pessoas que estão usando esteroide anabolizante para estética, tá? Para ser uma referência para você que é usuário de hormônios, você teria que fazer um exame em um laboratório que só colhe exames em pessoas que usam esteroides. Aí a referência seria somente aquele público. Então, nunca se baseie por referência. Ah, não, porque aqui na referência do laboratório tal, o meu estradiol ele tem que ficar em 20, 30. Não, porra, não tem nada a ver. O seu melhor nível de estradiol é o que você está sem sintomas, beleza? Naquela casa mais ou menos que a gente falou das relações, é basicamente o que você vai encontrar o seu melhor nível de estradiol. E não se esqueça, o ponto principal da sua saúde, da saúde masculina, hormonal, é a ereção. Cara, tá sem ereção matinal, ereção na madrugada, pode ter certeza que tem algum problema. Então pode ser que não seja todo dia que você vai ter ereção matinal, mas a maioria dos dias da semana você tem que ter ereção matinal. Esse é o normal, beleza? Se atente a isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser aprender mais coisas, eu tenho um curso, tá aqui na descrição, que é o Código dos Colaterais. Nele eu abordo sobre todos os tipos de colaterais. Você pode clicar e ver como é que funciona.
e fica à vontade aí para entrar na minha área de membros, belezinha? Até o próximo vídeo, um abraço e até mais.